Ele foi chamado de atraso, de reciclagem barata, mas vendeu como nunca. Volkswagen Gol G4 Prólogo. Enquanto o mundo falava em design moderno, segurança e tecnologia, o Brasil comprava, em massa, um carro que parecia parado nos anos 90. O Gol G4 não foi apenas um automóvel, ele foi um sintoma, o simples espelho do que era e é o mercado brasileiro. E talvez esse carro tenha sido um dos maiores paradoxos da história da indústria automotiva nacional. Hoje você vai entender por que o Gol G4 foi tão criticado, tão vendido, tão odiado e mesmo assim tão importante. Capítulo 1 – O peso do nome Gol. Antes de falar do G4, precisamos entender o tamanho do problema e da responsabilidade. O Gol não era só um carro, era o carro. Desde os anos 80, o Gol construiu uma reputação absurda: robustez, manutenção barata, mecânica simples, revenda imbatível. O Gol virou padrão, virou referência, virou praticamente uma moeda de troca. Quando a Volkswagen chegava aos anos 2000, ela não vendia apenas um hatch compacto, ela vendia confiança, e isso já explica um pouco do que virá depois. Capítulo 2 – O nascimento do G4. Em 2005, o mercado já estava mudando. Concorrentes como Corsa, Palio, Fiesta já ofereciam design mais moderno, melhor acabamento, mais conforto, e o que a Volkswagen fez? Basicamente, ao invés de fazer um modelo compatível com as necessidades do mercado e que estivesse no padrão que se esperava, ela apenas reaproveitou o Gol G3. O Gol G4 nasceu como um facelift profundo, mas estruturalmente. Era o mesmo carro, tinha a mesma plataforma, mesmo projeto antigo, mesma base. A Volkswagen apostou tudo em uma estratégia simples: reduzir custos e vender pelo nome. Capítulo 3 – Design simples, barato e polêmico. Visualmente, o G4 tentou parecer moderno. Faróis mais arredondados, lanternas redesenhadas, para-choques maiores, mas o conjunto denunciava a idade. Era um carro que tentava parecer novo, mas não conseguia esconder o passado. E o interior? O interior do G4, plásticos duros, design simplório, pouquíssimos porta-objetos, zero sofisticação. Enquanto o mundo avançava, o Gol G4 fazia o mínimo para sobreviver. Capítulo 4 – O corte que chocou o mercado. Aqui está um dos momentos mais controversos da história do G4. Para reduzir ainda mais os custos, a Volkswagen tomou decisões extremas: versões sem ar-condicionado, sem direção hidráulica, sem vidros elétricos, sem travas elétricas, sem airbag, sem ABS. E acredite você ou não, havia Gol G4 vendido sem retrovisor direito de fábrica. Não era opcional, era economia pura. Isso não era apenas redução de custo, era uma mensagem clara: vamos entregar o básico do básico porque sabemos que você vai comprar. E o pior, o mercado respondeu positivamente. Capítulo 5 – A mecânica. O verdadeiro motivo do sucesso. Se o acabamento decepcionava, a mecânica salvava. O Gol G4 usava motores conhecidos, simples e confiáveis, 1.0 e 1.6. Basicamente eram motores robustos, baratos, de manter, fácil manutenção, resistentes ao uso severo. Era o carro ideal para frotistas taxistas, autoescolas, pessoas que só queriam um carro que não quebra. O Gol G4 não encantava, ele funcionava bem, e era justamente isso que as pessoas precisavam. Capítulo 6 – O carro do Brasil real. Aqui está a verdade que muitos não gostam de admitir. O Gol G4 venceu porque ele era o carro perfeito para o Brasil real, não para o Brasil ideal. Enquanto críticos falavam de segurança, tecnologia, conforto, a maioria das pessoas pensava em preço, manutenção, revenda, consumo. O Gol G4 entregava exatamente isso. Ele era o carro de quem trabalhava muito, ganhava pouco, precisava de algo confiável
e isso fez dele um sucesso, vendeu muito. Capítulo 7. As críticas e a reputação. Mesmo com vendas altas, o Gol G4 carregou uma fama pesada. Foi chamado de Gol pelado, Gol capado, carro atrasado, projeto morto-vivo. A imprensa especializada criticava duramente, mas a Volkswagen sabia. O consumidor médio não lia ficha técnica, ele confiava no nome Gol. Capítulo 8. O começo do fim. Com o avanço das leis de segurança, o Gol G4 começou a ficar insustentável. A obrigatoriedade de airbags, freios ABS, expôs o problema. Adaptar o G4 custaria caro demais para um projeto antigo, e assim, lentamente, ele foi sendo empurrado para fora do mercado. O Gol G5 chegou como promessa de modernidade, mas isso já é outra história. Capítulo 9. O legado do Gol G4. Hoje, o Gol G4 é visto com outros olhos, não como um carro moderno, mas como um símbolo. Ele representa um mercado desigual, um consumidor resistente, uma indústria que explorou até o limite um nome forte. O Gol G4 não foi um erro isolado, ele foi uma estratégia fria, calculada e extremamente lucrativa. Conclusão, ele foi ruim ou necessário. O Gol G4 não foi feito para ser amado, ele foi feito para vender, e nisso, ele foi um sucesso absoluto. Talvez ele não mereça aplausos, mas merece ser entendido, porque entender o Gol G4 é entender o Brasil automotivo dos anos 2000. E agora eu te pergunto, o Gol G4 foi um atraso ou apenas o reflexo do país que o comprou? Se gostou deste conteúdo, deixe o like para me ajudar e se inscreva no canal. Nos vemos no próximo vídeo.